Campos, pode contar. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou Teseu Bezerra, coordenador-geral do Sindipetro Norte Fluminense, tudo bem? Você sabia que os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio que sofreram durante a eleição de 2022 assédio eleitoral poderão pleitear de seus empregadores o pagamento de uma multa no valor de R$10 mil? A decisão é do juiz da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, Antônio Humberto de Souza Júnior. Isso é muito importante para as eleições futuras, para mostrar aos patrões que eles não podem interferir no processo eleitoral, que a eleição é livre e soberana e o seu voto é secreto e cada um exerce o seu direito de voto. O patrão não pode nem deve querer influenciar o voto dos trabalhadores. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Agora 8h06, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, Folha FM 98 oficial, é o arroba aí da Folha FM no Instagram, pode seguir lá, inclusive mais tarde tem sorteio de ingressos de Alcione em Campos e muito mais. Hoje no programa, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos conversando com o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, do PP. Já falamos aqui sobre uma espécie de balanço aí desses primeiros 3 anos desses 3 anos e 3 meses do governo, e agora a gente segue com a pauta. E eu chamo o Aloysio Abreu Barbosa para abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Vladimir, estava lendo aqui as matérias da Folha. Engraçado, foi 24 de janeiro e 24 de fevereiro. 24 de janeiro a LOA foi aprovada na Câmara Municipal e 24 de fevereiro o STF manteve a CPI da Educação na Câmara. Queria que você comentasse os dois assuntos, por favor. Acho que a LOA é um assunto que foi bastante discutido, muita repercussão, a sociedade se mobilizou, foi importante naquele momento. Mesmo o assunto já tendo sido superado, é importante lembrar as lições que esse assunto deixou, né? Uma coisa é a disputa política, outra coisa é inviabilizar a cidade. E era o que o grupo de oposição naquele momento estava fazendo, porque não havia problema técnico, como eles alegavam, nenhum. Era apenas uma questão de inviabilizar o governo em ano eleitoral, mas com consequências gravíssimas para a cidade, como paralisação de serviços públicos, não pagamento a servidores, não pagamento a entidades, instituições, a ponto de o Ministério Público meio que enquadrar a Câmara, né? E aí, doutora Nick, doutora Maristela, né, e também doutora Patrícia, que deu um parecer, né, o parecer do Ministério Público, para que se colocasse em pauta. Então, das 5 promotorias, 3, né, estavam ali imbuídas no espírito de que se colocasse em votação, porque não havia problema, né? Inclusive estava havendo descumprimento do regimento interno da Câmara, e acho que o que ficou de aprendizado para a sociedade é que a disputa política existe, a confrontação existe, o debate de ideias existe, situação e oposição sempre devem existir, é saudável, mas inviabilizar a cidade foge da política, né? Então, foi votada com atraso, isso atrasou também o planejamento um pouco do governo para algumas ações que estavam em curso, mas conseguimos superar esse momento. Quanto à CPI da educação, ela é basicamente eleitoreira. O que ela produziu até agora? Fica aqui a pergunta no ar. Produziu um vídeo
De colete na Só. secretaria. Só. Um vídeo de 3 vereadores de colete. Por que prenderam lá? Nada. Nada. Foram para lá, olhar documentos e não levaram nada. Absolutamente nada. Então, assim, é uma CPI para dar palanque político para uma oposição que não tem o que mostrar. Eu tenho confiança no trabalho do professor Marcelo, na equipe que está lá. Nossa rede de educação evoluiu muito. Nós começamos com 53 mil alunos. Já estamos batendo 60 mil alunos. A procura aumentou, porque a qualidade das escolas estão melhorando, a qualidade dos materiais estão melhorando, a qualidade da merenda melhorou. Nós temos uma rede, vou repetir, 60 mil alunos. É muita gente, é muita criança, é muita responsabilidade. Então, CPI serve de palanque político para uma oposição que não tem o que mostrar, que é atacar, e se abrir uma CPI, estão dizendo aí que vão abrir outra. Pode abrir, não tem nada para esconder, né? Estão dizendo aí que vão abrir outra. Com todo respeito, se pode abrir, não tem nada a esconder, porque é questionado na justiça. Os vereadores foram à justiça porque não se respeitou o regimento da Câmara. Porque pulou. A questão é regimental, não é contra a CPI. Pulou pedidos. Existe um regimento da Câmara que precisa ser cumprido. É o regimento interno. É problema de discussão de regimento. Por quê? Existiam. Violência contra a mulher. Eu não lembro quais são. Existiam CPIs. Eu não lembro quais são, de fato, porque eu não vivo o dia a dia da Câmara. Não. Eu não lembro. Desculpa, eu não lembro porque eu não vivo o dia a dia. O que acontece que é o fato do descumprimento regimental? Existe uma fila de CPIs tramitando. De pedidos de CPI. Uma fila. O presidente simplesmente arquivou os pedidos e não deu transporte público. E não deu direito, que é regimental, ao autor do pedido a recorrer em plenário. Isso é regimental. Exemplo, eu lembro que tem uma lá que o autor é Silvinho. Não lembro qual é, mas eu tenho que sei que uma lá, o autor... Eu não lembro, eu sei que tem uma lá que o autor é Silvinho. O regimento diz que se aquela CPI for arquivada pelo presidente, o autor da CPI, que no caso é Silvinho, tem o direito, é obrigatório, que o pedido dele pelo não arquivamento seja votado em plenário. O presidente não coloca para votar, simplesmente atropelou o regimento para querer abrir uma CPI da educação ou de qualquer outra que eles queiram abrir, contra o regimento. Então, o pedido dos vereadores é que se cumpra o regimento. E tem outro detalhe pior, mais grave, tá, Aloysio? Até hoje, os vereadores da situação e os requerentes das CPIs não tiveram acesso aos documentos que embasam o pedido de arquivamento. Até hoje, o presidente arquivou. Os vereadores não conseguem ter acesso aos documentos que embasam o arquivamento. Por qual motivo foi arquivado? Até hoje, até o dia de hoje, pode perguntar a qualquer vereador da Câmara. Então, assim, o problema não é essa CPI. Quer investigar, quer falar. Agora, cumpra-se o regimento da Câmara. O regimento não é do presidente, o regimento é da Casa de Leis, né? Não pode fazer o que ele entenda. Então, eu acho que para mim é uma CPI para fazer barulho. Vai mudar a composição dela agora com a mudança de vereadores. 2 vereadores que foram cassados e afastados são membros da CPI. Eu não sei como é que fica agora a composição dela. Deixa eu entrar nisso. Vamos lá. Quando eu falei de CPI da Educação, o presidente da CPI, né, Michael Cruz, é um dos 6 vereadores afastados. Decisão... Cassados. Cassados. Questão de terminologia, cassados. Mas embora possa concorrer à reeleição, né? Enfim, a ministra Isabel Galotti, do TSE, numa AIGE, né, saíram Maicon, saiu Bruno, pastor Marcos Elias, Marcione, Matoso e Bruno Viana. 3 da situação e 3 da oposição. Por descumprimento da cota, na eleição de 2020, a cota feminina. Em que isso muda o equilíbrio entre governo e oposição na Câmara? Olha, vai mudar porque, primeiro, são pessoas diferentes que vão entrar. Se a gente for pela lógica do que se tem hoje, nós perdemos 3 e ganhamos 4. Só em números. Entra o Jorginho Virgílio, Álvaro César, Beto Abençoado, Fabinho Almeida, André Oliveira e Tony da Saúde. Dos 6 que entram, 4 hoje estão alinhados com o governo. Já estão
vamos dizer assim, dentro da estrutura de governo. Então a gente Então você está ganhando. perde 3 e ganha 4. Então a gente ganha mais 1. Hoje nós temos Álvaro César, subsecretário. Nós temos o Fabinho Almeida, nomeado na Secretaria de Governo. Nós temos André Oliveira, que é diretor técnico da Secretaria de Meio Ambiente. E nós temos o Beto Abençoado, que está numa aliança política com o hoje secretário e vereador Fábio Ribeiro, que agora tem que ver se o Beto vai ser candidato ou não, mas ele estava num alinhamento político com o nosso grupo político para apoiar a minha reeleição de prefeito e o vereador Fábio Ribeiro para vereador. Um passarinho verde me contou que você teve com o Jorginho Virgílio também. A gente conversou antes desse fato. Sim. Né? A gente já vinha conversando antes desse fato. Eu, inclusive, vou ligar para ele. Aqui não é política, é feita disso, é de diálogo. Né? Vou ligar para dar os parabéns por ele assumir e chamar para conversar. Né? Política se faz conversando. Tony, não, da saúde? Eu não tenho contato com o Tony, nunca tive. Assim, nada contra ele. É do Cidadania. Não, eu não tenho contato. Eu conheço o Tony de oi. Não, realmente, não tenho nada contra. Não posso falar dele, não tem nada contra. Só que ele é ligado ao grupo do ex-prefeito Rafael. Hoje eu tenho certeza e convicção que ele está ligado ao grupo dos Bacelar. Diferente de Jorginho, por exemplo. Jorginho era ligado ao grupo de Paula Bernais, histórico. Depois ficou ligado ao grupo de Roberto Henriques, histórico. Jorginho não é, vamos dizer assim, ele não tem a raiz com o Rafael Diniz, nem a raiz com o Bacelar. Ele está lá por um momento. Eu não sei como vai ficar agora. Então eu vou chamar ele para conversar. E só para pontuar, foi um bom vereador. Bom vereador, eu não tenho... A gente pode ser oposição, né? Ele era oposição a nós naquele momento. Mas política é feita disso, feita de momentos, né? Então eu vou procurar o Jorginho. O Tony, repito, a raiz dele é com o Rafael, a raiz dele hoje está com o Rafael ainda, porque o Rafael também está com o Bacelar. Eu não conheço o Tony. Algumas pessoas até me falaram, pô, quer que eu leve o Tony para conversar com você? Eu falei, olha, se ele quiser conversar, vai ser sempre bom. Conversar, dialogar, não tem problema nenhum, né? Mas eu não tenho relação com o Tony. Conheço pessoas que gostam muito dele, mas eu não tenho, né? Mas política é feita de diálogo, de conversa. Algumas pessoas já me perguntaram se eu poderia conversar com o Tony. Eu falei, sem problema nenhum. Pode trazer que a gente conversa. Política é feita de diálogo. Mas o que eu acho, Luiz? A gente tem que entender que foram 6 vereadores cassados e afastados, mas por motivos diferentes. Apesar de todos estarem enquadrados na fraude à cota de gênero, são 3 partidos, cada um com 2 vereadores, e que cada um tem o seu motivo ali. E aí a gente pode falar dos motivos, né? Eu vou falar do menos grave para o mais grave. Vamos lá, vamos para o PSC. Pastor Marcos Elias... PSC, DEM, PSL. Não, mas vamos falar do menos grave para o mais grave. Vamos lá, PSC, Pastor Marcos Elias e Maicon Cruz, na época. Gente, 2 mulheres, uma teve 6 votos e a outra 7 votos. Foi presumido que elas teriam sido candidatas laranjas. Desculpa, a alegação é muito fraca para caçar 2 vereadores. Presumido. Então, assim... E olha que eu estou falando aqui de um dos vereadores de oposição mais combativos a mim, que é o Maicon Cruz. Como você disse, a decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Se cumpre. A decisão tem que ser cumprida. Eu estou dizendo o que eu li dentro do processo. Entendi. Tá? É muito frágil você afastar 2 vereadores por presumir que colocaram mulheres laranjas, fraudaram a cota de gênero, porque 2 mulheres tiveram pouco voto. Isso, para mim, é uma decisão descabida. Mas a decisão se cumpre, se recorre, né? O outro caso é o DEM, dos vereadores Marcione e Rogério Matoso. Ali foi um erro do partido, não dos vereadores. O partido não fez o cálculo correto e faltou uma mulher para completar 30%. Ou seja, o partido errou. Mas não foi um erro dos vereadores. Foi um erro da condução do partido, que não alcançou os 30% obrigatórios para bater a cota de mulheres, de 30%. Na hora do cálculo ficou um número arredondado de 29 ponto alguma coisa, não cumpriu 30. Então 2 vereadores estão sendo afastados porque é um critério objetivo, tem que ter 30%. Não cumpriu 30%, mas não foi um erro dos vereadores, nem do Rogério Matoso e nem do Marcione. Foi um erro do partido. Também uma da situação da oposição. Uma da situação da oposição. E agora vamos para o caso mais grave, esse sim grave, do PSL. Esse caso é grave. Que também é um da situação e um da oposição.
Aloysio, para quem leu o processo, e eu li, ali houve fraude, ali houve crime. 3 mulheres receberam dinheiro do fundo eleitoral para fazer campanha para um vereador. Tem foto, tem vídeo. Bruno Viana. Não estou falando só porque é de oposição, mas tá lá, tá dentro do processo, é só ler. Tá lá. 3 mulheres do PSL receberam dinheiro e foram candidatas e fizeram campanha para um vereador. Isso é crime. Nildo Cardoso entrou de gaiato na história porque ele assumiu um partido e, como presidente, ele assinou o DRAP. A fraude não foi cometida por Nildo, mas ele era o presidente do partido. E ele assinou o DRAP. Mas houve a fraude. Ali sim houve uma fraude. Ali as mulheres não foram candidatas, apoiaram o vereador e cometeram uma fraude, um crime. Não pode ser cometido, até porque tem dinheiro público. O dinheiro do fundo eleitoral e partidário ele é público, né? Então, assim, tá lá dentro do processo. Então, assim, é importante a gente dizer isso. Só um segundo. Claro. Só franquear a palavra aqui ao vereador Bruno Viana, foi citado aqui. Não, claro, mas tá dentro do processo. Não, é porque é um espaço democrático. Não, lógico. Citado, né? Não tem, assim, Bruno Viana hoje é vereador de oposição, foi eleito na minha base, né? Mas, assim, vamos ler o processo e entender quais são as questões imputadas a cada um. Então, assim, dos 6 vereadores afastados, na minha visão e dos advogados que me acompanham, teve um que cometeu um ato ilegal. Os outros estão sendo afastados por assim, é difícil, porque assim, essa questão de cota hoje no Supremo, ela tá meio que imperdoável. Chegou no Supremo, é ferro, como diz na expressão, né? E que tomem muito cuidado, todos nós, na próxima eleição. Aí você vê a que nível chegou a política em Campos. 6 vereadores afastados por fraude à cota de feminina e assumem 6 homens, não assume mulher nenhuma. Eu ia falar exatamente isso. Você vê o absurdo. 25 só homens, sai 6 homens. Absurdo que a gente vive na cidade de Campos. Descobrir cota feminina e entra 6 homens. Absurdo. Uma cidade que as mulheres têm história aqui. Enfim, e eu estou trabalhando muito para eleger mulher vereadora na próxima eleição. É um compromisso meu eleger. E dizer aqui, Aloysio, que desculpa assim, ao vereador Bruno Viana, mas eu estou narrando o que está no processo, tá? Só estou narrando e ele fica à vontade para querer dar a versão dele. Eu estou narrando o que está lá. É o que está dentro do processo. Então, assim, muda a composição da Câmara. Mudando a composição da Câmara, muda um pouco a correlação de forças, né? E a gente espera ter uma boa relação com os que vão entrar, né? E torcer aí porque aconteceu também uma coisa inusitada, né? Ela caçou e afastou, mas deixou todos elegíveis. É difícil ver isso acontecer. Então, assim, que bom que aconteceu, todos eles vão poder disputar a eleição, todos eles vão poder justificar para o seu eleitor e todos eles vão poder ter a oportunidade de voltar para a Câmara. Né? Mas é inevitável. Não, é ruim. Não sei se é prejudicado. É ruim, é óbvio que é ruim. Óbvio que é ruim. Mas eles terão a oportunidade de serem candidatos e terão a oportunidade de se explicar para o seu eleitor. Que é ruim, óbvio que é ruim. É muito ruim. Principalmente para os que têm mais habilidade de usar a tribuna. Você já conviveu no governo do sua mãe afastada? É ruim. Sim, é muito ruim. Né? Mas e com essa coisa eu acho que eles ganharam um presente. Apesar do afastamento, o normal nesses casos é a inexigibilidade. Que Lewandowski fez com o Dilma. É o normal, para quem é jurista e quem convive com isso, principalmente na política, o normal, se a pessoa é cassada, ela fica inelegível. É o normal. Então, assim, acho que os vereadores, apesar da cassação e do afastamento, ganharam um presente. E eles vão poder ser candidatos, se explicar para o seu eleitor e que, se for da vontade do povo, que eles voltem à Câmara. Os caras foram afastados e ganharam presente. Mas ganharam um presente. Não, mas eu conversei com um dos... Apesar da cassação, que é muito ruim, eles ganharam um presente. Que é poder concorrer de novo. Então, assim, vão se explicar para o seu eleitor. Disse aqui, né? Eu, inclusive, estou dizendo. Inclusive, 5 vereadores aqui, na minha opinião, não tem culpa de nada. Inclusive, dos que eu estou dizendo que não tem culpa de nada, 2 são de oposição. E talvez sejam os 2 mais eloquentes contra mim. Maicon Cruz e Rogério Matoso. Mas eles não têm culpa de nada.
Tô fazendo aqui uma defesa de 2 vereadores, porque eu li o processo. Eu li tudo. Então, assim, eles vão ter a oportunidade de se explicar para o seu eleitor, mostrar e disputar novamente o voto. Né? Então, repito, apesar da cassação, no meu entendimento, eles ganharam um presente de poder concorrer de novo. Um dos caçados me disse ontem, numa conversa privada, só vou pedir licença para não falar o nome, que na verdade foi uma vitória, não foi presente, foi uma vitória. Ele usou esse termo. Poder concorrer. Apesar de cassados, foi um presente, tiveram uma vitória. Começou a querer passar em verde também, né? Não, o meu estava azulado. Aqui, vamos lá. Nominata do grupo. É pauta agora. Você me parece bem que não só privilegiado pela máquina, pela popularidade também nas pesquisas, a aprovada aí, pela rejeição baixa, meio que, diferentemente de outras situações, você é meio que procurado pelos candidatos. E aí vem essa cota de gênero, a cota que pode ser tanto de homens, que a gente fala cota feminina, mas eu acho que está errado. Pode ser cota de homens como cota de mulheres. Você pode ter, são 26 candidatos, né? 100% mais um. Você pode ter, acho que são 8. No mínimo 8 mulheres. 8 mulheres. Pode ter mais. Ou pode mulheres. ser 8 homens e... Não. Não pode? É 30% de mínimo de mulheres. Mas não pode ser 100% mulher? Pode? Não pode. Você tem que ter o mínimo de 30%. O mínimo 30%. Pode ter mais. Certo. E aí, tá nessa situação da nominata do grupo, é sua maior dificuldade ou tem outras dificuldades aí? Não tem dificuldade. Ontem, inclusive, ontem e hoje também, e segunda-feira que vem também, eu estou marcando de atender muitas pessoas, porque agora é a reta final não de falei montagem. Que procura ele? De nominar. Não, eu atendo, as pessoas procuram, claro. Tem que atender. Claro. Apesar de a gente tentar delegar para presidente de partido, para pessoas da nossa confiança, as pessoas querem falar com o candidato, querem falar com o prefeito. Então, eu estou atendendo muita gente. Não vou conseguir atender todos, óbvio, é impossível. Nós vamos ter 7 nominatas de vereador no nosso grupo. 7 nominatas fortes, competitivas. Nós estamos falando de 186 candidatos, se eu não estiver enganado. Eu não vou conseguir atender todos até o prazo de filiação, mas estou atendendo muita gente. Repito, ontem atendi, vou atender hoje. Também já estou marcado segunda-feira com outras pessoas para poder fechar as nominatas. Né? Na nossa conta, na nossa expectativa, nós vamos eleger 18 ou 19. Essa é a nossa conta, de 18 a 19 vereadores. Acho muito pouco provável que não se faça 18. Sendo um pouco mais sincero, eu acho que é impossível pela conta matemática, porque a eleição, diferente de política não é matemática, mas eleição é número. Né? Então, pela nossa conta eleitoral de nominatas, é impossível a gente fazer menos de 18 cadeiras. Com as nominatas que nós temos, com as pessoas que nós temos. Então, 18 nós vamos fazer, podendo fazer 19. Estou dando um número aqui real. Acho que as outras 6 cadeiras ficam aí na disputa dos Bacelar. PT. Tiago Rangel deve lançar uma nominata para tentar eleger a filha. O PT pode tentar eleger um. Sobram 6 cadeiras, talvez 7, para essa disputa, né, dos outros partidos. E dizer aqui, além de uma nominata competitiva... Desculpa, sempre vai esquecer de citar alguém, mas Natália foi muito bem votada prefeita e também pelo pessoal. A federação que não ajuda muito, né? Não, Natália não está em federação. O pessoal não está... Tem pessoal com... Ai, meu Deus... Não, porque tem a federação PT... com o de Marina, o Rede? O Rede, não. O Rede está na federação do PT. É PT, PC do B, Rede e... Esqueci o outro agora. São 4... Verde, IPV. Verde, Então, assim, no PT. No PT. Então, assim, o Rede está na federação do PT. PC do B, PC do B, PT. PV, Rede, PT. Então, assim, mudou, porque eu tenho... Não, o pessoal não está em federação, tenho certeza absoluta. O pessoal não está. Acho que a dificuldade de Natália, eu acho que ela vai ser muito bem votada para vereadora, mas a dificuldade é conseguir montar nominata. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil, né? Até porque a esquerda... Tá federado com a Rede, sim, cara. Tá. Enfim. Estava certo. Eu errei, então, peço perdão. Eu achei que fosse filiado a outra federação. Mas o Rede também não tem grandes quadros em Campos, assim, não tem grandes nomes, né? Então, assim, acho que a esquerda em Campos, de uma forma geral, ela tem sempre teve um limite de votos.
E nesse campo do PSOL, que é uma esquerda um pouco mais ainda à esquerda, né, menor ainda. Então, assim, acho difícil a montagem de uma nominata capaz de eleger Natália vereadora. E, assim, acho ela uma boa pessoa dentro do campo que ela milita. Ela milita muito bem no que ela faz. Não é crítica pessoal nenhuma a ela aqui. Pelo contrário, acho difícil uma construção de nominata para o PSOL. Mas Natália tem meu respeito, inclusive... após a eleição de prefeito que eu disputei com ela, eu mandei uma mensagem para ela, dizendo que ela poderia entrar em contato. Tá? Nunca tivemos uma relação política nenhuma, mas dentro do campo democrático, ambiente democrático, sempre me coloquei aberto a dialogar. O PT, eu acho que pode voltar a fazer vereador. Já não faz desde 2012, se não estiver enganado. O último eleito foi Marcão, eleito direto, né? Foi. 2012. Acho que o PT tem total condição aí, até porque tem o presidente da República, vai ter um certo voto de legenda. O PT tem condição de voltar a fazer vereador, sim. E as outras vagas estão ali no grupo dos Bacelar, que, para mim, é a situação mais delicada hoje. Eles têm 9 vereadores e eu não consigo enxergar 3 chapas fortes. Eu acho que ele vai ter dificuldade em montar 3 chapas fortes, porque a ideia deles é 3-3-3, né? 3 vereadores em cada chapa. Mas pelo que a gente conhece de política, das pessoas envolvidas, de pessoas já testadas na urna, eles vão ter dificuldade em montar 3 chapas e acho que no final podem acabar juntando em 2 chapas. 9 vereadores em 2 chapas. O que eu ouço também, mas acho que não vai acontecer, é uma forçação para que Thiago Rangel junte a chapa dele à chapa dos Bacelar, para aí sim fazer 3 chapas fortes. Porém, o grupo que está na chapa de Thiago Rangel não aceita isso. E o próprio Thiago Rangel tem receio de fazer, porque ele quer eleger a filha. Então tem uma disputa de bastidores aí por nominato. Mas, só para responder diretamente a sua pergunta, nós faremos com certeza 18, brigando pela 19ª cadeira na Câmara. Na Câmara tem... A Câmara tem muito disso, né? Se for parlamento, falar, né? O pessoal do governo, para aporrinhar, fala grupo da morte. Você endossa essa... Qual o grupo da morte? O dos Bacelar, para eleger vereador. Não, com todo respeito, ninguém em sã consciência que quer disputar uma eleição para ganhar pode entrar lá. E assim, desculpa aqui falar, mas o que a gente ouve na rua é que estão oferecendo... Deixa eu tentar usar um termo mais leve. Estão fazendo o canto da sereia para que pessoas entrem na nominata lá para fazer escada para 9 vereadores. Porque, desculpa, ali você pode ter um ou outro vereador um pouco de pouco voto, né? Mas, assim, são 9 vereadores. Então, assim, um cara entrar numa nominata dessa é só para fazer escada. Lembrando, e depois de outubro? Qual é o projeto? Na máquina você tem projeto. O governo é bem avaliado. As pesquisas mostram que nós vamos, né, possivelmente, não estou aqui afirmando nada, possivelmente a eleição pode ser decidida em primeiro turno. Então, assim, estando na nominata da máquina, não ganhou a eleição de vereador, vai estar na máquina 4 anos. Junto do governo. Política se faz assim, construindo. Você constrói uma eleição junto da máquina, ganhou ou perdeu, você vai estar na máquina. E lá, passou outubro... Se isso fosse uma ciência exata, Rafael estava reeleito. Não, mas a Rafael tinha um governo muito mal avaliado, é diferente. Eu estou falando aqui de um governo que está bem avaliado, é número... Isso é questão da máquina que você está falando. Ah, não, mas a Rafael, desculpa, Rafael, os cabos eleitorais do governo e os secretários do governo não ficaram na chapa de Rafael, vários deles ficaram na chapa de Rodrigo. A gente pode lembrar aqui. Na eleição passada, a gente não pode... Fred foi até o final. Fred foi um dos que foi até o final, mas vários saíram e foram para a nominata de Rodrigo. Por exemplo, por que isso aconteceu? Cada momento histórico é um momento histórico. Naquela eleição, você tinha a família Garotinho com muita rejeição. Saímos mal da máquina. Você tinha Caio Viana como uma aposta. E você tinha Rafael muito mal no governo. Então as pessoas acreditavam de verdade que Bruno Calil pudesse ir para o segundo turno. As pessoas acreditavam, porque você tinha família Garotinho com uma rejeição histórica que sempre bateu na casa dos 30%, em determinado período aumentou, depois diminuiu. Você tinha Caio, que estava fora do ambiente político, mas que sempre que vem faz uma votação, né,
por causa da história do pai, agora ele é deputado. Você tinha Rafael muito mal na máquina, liberando inclusive os cabos eleitorais e secretários para ir com o Rodrigo, naquela época. Então as pessoas acreditavam, as pessoas que foram naquele projeto, acreditavam que Bruno Calil podia ir para o segundo turno, até porque não acreditavam que eu era candidato. Rodrigo falou isso para mim. Eu estive na casa de Rodrigo Bacelar e ele disse para mim, você não é candidato. Eu falei, Rodrigo, eu vou ser. Não, você não é candidato, você não vai largar o seu mandato para entrar numa furada dessa. Ele falou isso para mim, eu falei, não, eu vou ser candidato. Se a gente não fizer um entendimento, que na época eu tentei, entendimento, eu vou ser candidato. Não acreditavam que eu fosse. E aí achavam o seguinte, vai dar Bruno Calil e Caio no segundo turno. No final eu vim candidato. E mesmo assim as pessoas achavam que Bruno tinha chance real de ir para o segundo turno. Nessa eleição, diferente da outra, a máquina está bem avaliada. As pesquisas de intenção de voto mostram que a gente pode vencer a eleição no primeiro turno. Todas elas mostram. Isso pode mudar, claro. A eleição não é hoje, a política ela é dinâmica. Mas é o que mostra. Então, assim, se você vem na máquina, que está bem avaliada, disputa uma eleição e vence, beleza, você é vereador. Não venceu, você vai estar dentro de um projeto de 4 anos, junto da máquina. Qual a perspectiva que o lado de lá vai dar, além do canto da sereia, para se filiar agora até abril e depois de outubro, qual é o projeto que eles podem oferecer? Eu não vejo projeto nenhum do lado de lá. Então, assim, quem quiser ir para um projeto de eleição, entrar na nominata da morte, aí como é dita, né, com 3 vereadores, possivelmente... Quem disse eu sou dos vereadores. Não, os vereadores estão dizendo, lá a nominata da morte, 3 vereadores lá, sem perspectiva nenhuma de que o cara que vai entrar ali tem chance de vencer. É só um projeto da eleição em si. A gente entende, cada um tem os seus motivos, mas se a pessoa quer projeto, quer participar, eu acho que o mais correto é ela estar do lado do governo, né, para participar do processo. Mas aí é questão de decisão. Como eu disse, eu estou atendendo muitas pessoas e eu não entro em canto da sereia. Eu entro em projeto. Olha, você está no governo, você pode ter mais espaço. Porque é o seguinte, vamos ser justos aqui, claro, né, porque é o que eu falo para os pré-candidatos. O nosso grupo atravessou um deserto durante um período, né? E muitas pessoas nos acompanharam nesse deserto. Então eu tenho e tive obrigação moral com algumas pessoas. Eu tive. Outras pessoas que não me apoiaram na eleição depois vieram para o governo. Mas eu não podia tirar o espaço de quem me acompanhou no deserto. Era a minha obrigação moral. Hoje, essas pessoas que não me apoiaram na outra eleição e que estão no governo, se quiserem sair do governo nesse momento para ir para lá, para a oposição, é um direito que ela tem. Agora, se ela for candidata com o governo e fizer uma boa votação, porque na política a gente tem que ter voto, o capital do político é o voto, né? Tem que ter voto. Você vai ter um prestígio maior, porque você não me acompanhou na outra, veio para o governo depois, mas agora você vai me acompanhar na eleição, vai ser candidato do nosso lado. Não venci a eleição, beleza, vamos fazer parte do governo, vamos construir junto com o governo. Então, assim, eu não vou entrar em canto da sereia como a oposição está fazendo por aí, né? Encantadores de serpente, para um projeto até outubro. Vamos tocar nossa vida, vamos montar as nossas chapas e vamos eleger a nossa bancada. Não, você falou que eleição é eleição, né? E é isso mesmo. O voto é urna, isso é na urna. Mas que o grupo de oposição é canto da sereia. Mas você viu, deve ter visto a posse do Rodrigo Bacelar no União. E ele é cotado hoje, ou pelo menos é comentado muito, sobre uma possível pré-candidatura amanhã para governador. E se ele virar governador? Pode ser até antes, dependendo da decisão judicial. Sim, no caso de uma. Porque hoje existe. A chapa Cláudio Castro e Pompeu, ele assume o governo do estado, e aí? Vou repetir o que eu disse agora há bem pouco tempo. O capital do político é o voto. O Rodrigo não tem voto. Vamos lá, o Rodrigo, todo mundo diz que é o homem mais poderoso do estado. Em Campos, o meu candidato dobrou ele de voto. Ele sendo o homem mais poderoso do estado, controlando o CEPERJ. Aqui em Campos, dezenas de centenas de, de milhares de pessoas no CEPERJ. E o nosso candidato da máquina, e não era o único, tinha outros candidatos da máquina, dobramos ele de voto. O Rodrigo não tem voto. Se ele tivesse voto,
Ele não estava querendo arrumar 5, 6 candidatos para disputar a eleição. Ele botava o irmão dele para disputar comigo, que é o presidente da Câmara. Bota para disputar, Rodrigo. Qual é o problema? Disputa. Então, assim, eu não tenho preocupação eleitoral com o Rodrigo e nem tenho preocupação se ele vai ser governador ou não, porque eu não estou disputando a eleição de governador, estou disputando a eleição de prefeito de Campos. Por enquanto. Não, estou disputando a eleição de prefeito de Campos, Luiz. Não entra nessa conversa de por enquanto, não. Estou disputando a eleição de prefeito de Campos. Então, assim, e repito, o capital do político é o voto. Se ele tivesse tanto voto assim na cidade dele, ele botava o irmão dele candidato a prefeito, que é o presidente da Câmara. Bota para disputar, não. Fica tentando inventar candidato. Foi igual na eleição passada. Tentou 6 nomes, só na última hora lançou Bruno Calil. Tentou um monte. Agora, nessa eleição, a mesma coisa. Tá tentando um monte de nome e tá tentando pulverizar. Mas essa tática também, o seu pai sempre usou esse... Não, mas olha só, tem momentos históricos diferentes. Os momentos históricos são diferentes. Inclusive, eu sei que é um assunto que vocês vão entrar depois, nos conflitos geracionais. O Feijó veio como candidatura de apoio ao Rosinha. Faz parte do jogo. Não, uma coisa é ser uma candidatura de apoio. O Rodrigo quer lançar 5, 6 candidatos. Não, para mostrar, vamos dizer assim, sim, para ver quem decola. Para ver quem decola. Essa técnica não é para ver quem decola. A intenção dele é colocar 5, 6 candidatos, para a maioria me dar pancada, tentar aumentar a minha rejeição, para tentar levar uma eleição para o segundo turno pulverizando. Essa é a estratégia dele. Mas se ele tivesse tanto voto assim, disputa a eleição, pô. Vamos lá, vamos pro embate político. Não é? O irmão dele é o presidente da Câmara, tem embate político comigo, bota o irmão dele candidato. Então, assim, eu não tenho preocupação com isso. Só vou franquear aqui novamente o espaço aqui do democrático do programa, tanto para o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, fica à vontade, da Câmara Municipal, Marquinhos Bacelar. Fica aqui franqueado, foram então, citados. Lógico, não tem. Marquinhos, inclusive, assim, pode ser. Assim, quando cita você também. Não tem problema nenhum, gente. A política é feita o mesmo procedimento. A política é feita de debate. A política é feita de confrontação, sem agredir ninguém. Não estou agredindo ninguém aqui, eu estou falando de política. Estou falando de política, né? É feita disso. Então a gente tem que se posicionar. Ele vai ter uma posição, eu vou ter outra. Acho até que Marquinhos pode ser o vereador mais votado de Campos. Acho que pode ser. É possível. É possível. Mas não tem envergadura, eu acho. Tanto que está aí, Rodrigo não quer colocar o irmão candidato para ser candidato a prefeito. E repito, o capital do político é o voto. É o voto. Então, se Rodrigo tem toda essa força política no Estado, como realmente hoje tem, mas na cidade dele carece de voto. Demonstrou força, inclusive, nacional, né? Tudo bem, mas desculpa. O que adianta? Isso foi uma pessoa que estava lá, presidente de um partido importante, que me diz, Vladimir, o que adianta ele trazer Ronaldo Caiado no Rio de Janeiro? O que Ronaldo Caiado interfere no Rio de Janeiro? Nada. O que adianta ele trazer ACM Neto da Bahia no Rio de Janeiro? Rodrigo é candidato a presidente da República? Por enquanto, não. Não, eu tô perguntando, né? Então, assim, tudo é possível na vida, né, Luiz? Sim. E aí... seu pai foi candidato a presidente. Teve um tal de garotinho. Mas não é hoje. Mas não é hoje. Mas não é hoje. 2002. Mas não é hoje. Quase. Tô dizendo hoje. Rodrigo hoje é candidato aqui. Primeira eleição de Lula. Rodrigo hoje pode assumir o mandato em caso de afastamento do governador. E do vice. Que pode ocorrer ou não. Ele é o presidente da Assembleia e só é presidente da Assembleia porque o governador interviu. Ele ia perder aquela eleição. Eu estava acompanhando o movimento. Inclusive, para quem não sabe, eu vou dizer aqui, eu liguei para Rodrigo de vídeo e falei, Rodrigo, ganhando ou perdendo, o voto de Bruno vai ser em você. E Bruno votou nele. Mas ele ia perder aquela eleição se Cláudio não interfere. Cláudio ia viajar para Portugal, se eu não estiver enganado, para participar de uma palestra de Gilmar Mendes. Cláudio desmarcou a viagem, foi para dentro do palácio, chamou todos os deputados, refez o desenho do governo todo para Rodrigo ganhar aquela eleição. Rodrigo ia perder a eleição para presidente da LERJ. Ganhou por interferência direta do governador. Quem seria o presidente de hoje seria Jair Bittencourt. Jogador de altineu à época. Mas seria, tinha voto, eu via a computação de voto. Jair me ligou, e eu sou amigo de Jair. Falei, Jair, eu não posso. Eu tenho um compromisso. Eu dei a palavra ao governador e a Rodrigo que o voto de Bruno era neles. André, na época, me ligou, André Siciliano, eu falei, eu não posso. Liguei para Rodrigo de vídeo, falei, Rodrigo, ganhando ou perdendo, o voto de Bruno é seu. Ele ganhou, porque o governador interferiu. Então, assim, eu não quero briga, eu não quero polêmica. Nós fizemos um entendimento. Ainda bem que você não quer, né? Não, mas olha só, nós fizemos um entendimento político na cidade e que não foi rompido por mim.
Rodrigo sequer falou comigo. Eu não falo com o Rodrigo desde julho do ano passado. Que eu não falo com o Rodrigo. Por opção dele. Não atende o telefone, não retorna a ligação, não retorna a mensagem. Também já desisti de procurar. Até porque as atitudes do grupo político dele na cidade são de rompimento. Eu fiz um acordo político que foi rompido. Ponto. Eles agora resolveram lançar 5, 6, 4, 3 candidatos. Que lancem, não tem problema de disputar eleição com ninguém. Eleição a gente vai pro debate, vamos mostrar proposta, vamos mostrar a realização, vamos mostrar o antes e depois, como encaramos a cidade, como a cidade está hoje, como ela está organizada, o que podemos melhorar. Vamos pro debate, gente. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só não me diga que ele... Porque, assim, de estratégia de política e comunicação a gente conhece. Ele lança 5, 6 e os 5, 6 perdem, ele quer dizer que não é ele que perdeu. Então lança o irmão, pô. Deixa eu... É simples. Né? Se ele perde com 5, 6, não é ele que perdeu. Mas se ele perde com o irmão, é ele que perdeu. Deixa eu entrar, porque tem coisa pra gente falar aí. São 8h46 agora. Vamos entrar. E fiquem à vontade se quiserem responder. E se quiserem me citar, eu posso também responder de novo depois, porque esse é o debate político. Não estou aqui ofendendo ninguém, estou fazendo debate político. Jorge Gomes Coutinho, que não tem ligação, é um pensador de esquerda, progressista, mas não tem ligação com partido político nenhum. Meio que ontem ele corroborou um pouco o que você está falando, que com base nas pesquisas, se os Bacelar tivessem chance real, eles não terceirizariam. Isso quem disse foi o Jorge Gomes Coutinho, professor da UF ontem, cientista político. Mas vamos lá. Você foi a Brasília, né, fez aquele vídeo com o Flávio Bolsonaro. Um passarinho verde me contou que quem fez aquele vídeo foi o Tineu Cortes. Não, não foi. Não foi? Não, não foi. Passarinho cantou desafinado? Passarinho cantou errado. Não foi? Não foi. Não vou dizer quem foi, mas não foi o Tineu. Rapaz, a fonte é... Não foi o Tineu. Você falou que não foi, mas não foi o Tineu. Mas, de fato, você teve o apoio de Flávio, do PL, contornou por cima, né? Você contornou por cima. Porque os deputados do PL estaduais são aliados de Rodrigo, né? E depois seu pai postou nas redes sociais dele, eu vou ler aqui o que seu pai falou. Lê não. Não, assunto de família. Cara, mas vocês são políticos, Bom, eu governador, um prefeito, aí ultrapassa. Vamos lá, vou ler o que ele falou aqui. E lá, para minha tristeza e até uma certa indignação, Vladimir acertou. E eu não sei o motivo que o partido PL em Campos ficaria sob o comando dele. Ele queria escolher os membros do executivo do município de Campos, e assim o fez. Eu não entendo, com toda sinceridade, porque meu filho me excluiu mais uma vez da participação política da cidade. Há um provérbio que diz que a soberba precede a ruína. Salomão, né? Provérbios. Salomão, um rei, filho de um grande rei, né? Por acaso. Aí, houve um contorno, né? Ele pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro. Vaguinho filia. Você coloca aqui, no dia que... Na noite, quarta-feira passada, né? Na noite que anunciei, você coloca aqui: parabéns, pai. Sua trajetória é brilhante. Tenho certeza que será o vereador mais votado na cidade do Rio. Fazendo um trabalho espetacular. Como seu filho, fico muito feliz com essa notícia. E como pessoa pública, tenho muita honra de carregar o seu sobrenome, que tem muito serviço prestado em todo o estado do Rio. Mesmo com discordâncias pontuais, normais por sermos de gerações diferentes, sabe que te amo muito. Como é que você contrasta uma declaração com outra? E ele postou também depois que Rosinha foi algodão entre cristais. Aí eu pergunto, Rosinha pode ser do algodão, mas o cupido não foi Vaguinho, não? Não. Eu não gosto de falar desses assuntos, mas como são pessoas políticas e públicas, muitas divergências acabam vindo a público, né? O que aconteceu de fato com o PL? Eu já vinha conversando com a Altinil há bastante tempo. No ano passado, teve uma reunião da Executiva Nacional, onde todos os membros do PL estavam. E foi deliberado o apoio a mim em Campos, por unanimidade. Isso no ano passado. Quem me ligou para me dizer isso foi Cláudio Castro. Cláudio estava na reunião. Nós estamos aqui reunidos, eu, Portinho, Romário, Flávio Bolsonaro, Valdemar, Altineu, a Executiva Nacional e as principais lideranças do Rio, batendo as principais cidades, e você foi unanimidade.
tem divergência em algumas cidades, mas Campos é unanimidade. Parabéns por isso, porque você construiu isso. Todo mundo aqui gosta muito de você. Então, para mim, o PL estava resolvido desde o ano passado. Início do ano passado, eu estava até em Brasília no dia que o Cláudio me ligou. Com o passar do tempo, o PL, no Rio de Janeiro, faz uma aliança com a União Brasil, no Rio de Janeiro. Rodrigo e Altineu Cortes. Depois deles terem brigado, vocês lembram que teve uma briga pública, até por conta da presidência da Leste. Depois eles se repactuaram e fizeram uma aliança a nível estadual de apoios mútuos nos principais municípios do União Brasil com o PL. Isso, obviamente, os principais municípios envolveu Campos. E eu comecei a questionar. Falei, peraí. Eu tinha o apoio incondicional da Executiva Nacional. Eu fiz carreata e comício para Bolsonaro em Campos. Eu não vi Rodrigo no palanque e nem vi Rodrigo na carreata. Eu não vi. Nem no palanque e nem na carreata. E ele foi convidado por mim e disse que viria e não veio. Eu comecei a questionar isso nacionalmente. Não estadual, porque eu sabia que não ia furar a aliança estadual. Então você tá fazendo igual por Bel, você tá... Não, eu tô falando a verdade. Eu acho hoje. Não, eu tô falando a verdade aqui, ué. Então, assim, eu me coloquei no segundo turno, votei e me coloquei ao lado de Bolsonaro, na cidade. Flávio, inclusive, é muito grato a mim por isso. Ele disse isso no vídeo, né? Comecei a me posicionar nacionalmente. Ele estava na carreata. Ele veio. Irmã, Cláudio Castro. Exatamente. E o Rodrigo foi convidado por mim. Disse que viria e não veio. Eu comecei, Flávio, eu tinha um apoio incondicional por uma construção política. De repente, mudam o acordo no Rio e me tiram do apoio incondicional para fazer uma aliança com uma pessoa em Campos, no caso, que nem na carreata e no comício estava. Eu só comecei a questionar e tal, e o tempo foi passando. Meu pai realmente fez um movimento, se eu não me engano, através do outro filho, que é o Eduardo Bolsonaro, para falar com o Jair pai. Ele falou com o Jair pai, por telefone. Então ele via o outro filho, Eduardo, falou com o Jair pai para cobrar o apoio em Campos pelo nosso apoio, que a gente tinha dado a ele aqui. O Jair terceirizou isso pro Flávio. Falou, Flávio, no Rio quem toca é você. Vê essa questão do garotinho aí. Eduardo é de São Paulo, né? Isso. Vê essa questão do garotinho, porque realmente eles nos apoiaram em Campos, né? Clarice, inclusive, ferrenhamente, né? Até castração química. Ferrenhamente, né? O Flávio, então, me chama em Brasília. O Flávio me ligou. Falou, Vlad. E foi muito bem votado por isso. Ele falou. Clarissa? Foi. Muito bem votado. Ele falou, Vlad, eu tô te devendo emenda. Devendo assim, pelo apoio e tal, tô te devendo uma emenda ao município de Campos. 5 milhões para saúde, né? Deu 5,5 milhões para compra de equipamentos para os hospitais. E precisamos conversar sobre o partido. Quando é que você vem a Brasília? Eu falei, dia tal eu tô aí, senador. E fui lá. Cheguei lá, conversamos. Expus para ele toda a situação. E ele falou assim, meu pai me ligou. Jair. Ligou para ele. Pediu para eu conversar com você e tal. E é mais do que justo que o PL te apoie em Campos. Inclusive, esse acordo estadual do União Brasil não pode ser via de mão única. Porque, por exemplo, o União Brasil furou o acordo em Niterói. Lá o PL tem um candidato que é um dos pupilos de Flávio, que é o Jordi, e o União Brasil resolveu apoiar Rodrigo Neves. Então, assim, Mistura de Rodrigo Bacelar com Rodrigo Neves. Então, União Brasil furou o acordo em Niterói, que é uma cidade importante. Como, por exemplo, já havia o ruído, e depois se tornou público, do namoro do União Brasil com o Eduardo Paz na capital, sendo que o PL tem candidato. Então, peraí, esse acordo no Rio de Janeiro é via de mão única? Nas cidades importantes para o PL, União Brasil acha que pode furar os acordos e ninguém pode furar acordo com eles em cidade nenhuma? Então está resolvido. Nós em Campos vamos com você, a decisão é minha. Minha, que meu pai me delegou isso, no Rio a decisão é minha. Eu falei, Flávio, posso te mandar os nomes, ser público? Não, vamos gravar um vídeo agora aqui. Ele pediu para gravar o vídeo. E ele mesmo mandou para a imprensa,
Não fui eu que mandei para a imprensa, quem mandou foi ele. Depois, obviamente, eu mandei. Mas quem mandou primeiro foi ele. E aí, ele me fez um único pedido. Só isso. E hoje, essa questão... Flávio, essa questão está pacificada em família, com meu pai. Está pacificada, mas houve um momento de estresse. Ele falou assim, ó, só te faço um pedido. Seu pai tinha dito que queria ser presidente do diretório em Campos. Não pode ser seu pai. Eu falei assim, vai me criar outro problema, Flávio, mas eu vou matar no peito. Por que não pode ser seu pai? Por conta de Cláudio Castro. Não era por causa de Rodrigo. Porque Cláudio é governador do PL e o seu pai tem alguns problemas com Cláudio. O acordo não está sendo feito com Antony, está sendo feito com Vladimir. Uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo te respeita, apesar de Cláudio ter lá um acordo com o Rodrigo, com você ele não tem problema, Vladimir, ele tem com seu pai. Então não pode ser seu pai. Eu falei, tá bom, Cláudio, eu vou ter que matar mais essa no peito. Mas acho até que pro tamanho que o meu pai tem, já foi candidato a presidente, não justifica ele ser presidente de um partido em Campos. Não justifica mesmo, de fato. Para que ele vai ser presidente de um partido em Campos? Com o tamanho que ele tem, com a expressão que ele tem. Achei, sinceramente, que fosse... meu pai tivesse um convencimento mais tranquilo em relação a isso. Mas ele não teve. Mas já está superado, passou. E por que eu coloquei Ferrugem naquele momento ali? Primeiro que Ferrugem é meu chefe de gabinete. É uma pessoa que eu confio. Segundo que Ferrugem é afilhado do meu pai. Eu achei assim, eu colocando Ferrugem, que é afilhado, eu vou... Foi assessor de Clarissa? Foi chefe de gabinete de Clarissa enquanto deputada. Sim. Hoje é meu chefe de gabinete aqui. É afilhado do meu pai. Falei, eu vou botar Ferrugem, que é uma pessoa que todo mundo sabe que é da minha confiança, é afilhado do meu pai, que eu vou conseguir contornar a situação com o meu pai mais fácil. Nem assim naquela época foi fácil. Meu pai ficou muito irritado. Mas, repito, não justificaria uma pessoa do tamanho dele, da expressão dele, se limitar a ser presidente do partido em Campos, né? Mas, enfim, passou, o desgaste passou, já nos reunimos, já conversamos. Eu acho que ele tomou uma decisão acertada de ser candidato a vereador no Rio, acertada. Clarissa deveria ser candidata a vereador no Rio, mas está grávida, está com 6 meses, não vai ter condição de encarar uma eleição agora. Ele é um nome nacional, um nome que, para mim, vai disputar para ser o mais votado da capital. Quando ele foi candidato a deputado federal, ele fez quase 190 mil votos para deputado federal na capital. Então, acho que tem tudo para disputar para ser o vereador mais votado na capital. Volta para o cenário político estadual, porque ser vereador na capital... Zona Oeste do Rio. Ser vereador... Ele tem. Ser vereador na capital é muito grande. E Rosinha também. Rosinha também. Rosinha no palanque lá na Baixada, talvez assim, mais que Garotinho, talvez. Qualquer pesquisa que você fizer séria a nível estadual, o Garotinho vai bater 10 pontos. Ele tem o recall dele, o eleitor dele. Serrana também. Ele tem no interior, região serrana, Baixada, Zona Oeste do Rio, ele tem uma rejeição na capital. Região metropolitana, talvez. Também, um pouco. É 98 dele. Ele tem uma rejeição ali, né? Mas assim, ele tem uma história Zona como eu 98, né? Como eu coloquei aí no comentário, ele tem uma trajetória brilhante. Entre erros e acertos, ele é um vitorioso. Produziu muita coisa, ajudou muita gente, muitas cidades. Quem criou a política pública de verdade, de proteção social no estado do Rio foi no governo Garotinho. Antigamente a política social era da cesta básica e quem tinha. Isso não é política social. Quem criou política social no estado do Rio foi Garotinho. Então, assim, ele tem um legado de obras por todo o estado, no interior, na região serrana, na Baixada. O Washington Reis fala comigo isso. Eu ando com seu pai, às vezes, eu chamo seu pai para caminhar comigo no calçadão de Caxias. Seu pai parece artista da Globo. Então, assim, ele tem um histórico, né? É uma figura conhecida. Então, assim, acho que ele vai ser, se não o mais votado, vai ficar entre os mais votados para vereador do Rio, volta para o cenário político como vereador da capital, que é uma coisa grande, gente. Caminho de César Maia, né? Para vocês terem uma ideia, o gabinete de um vereador na capital é maior do que o gabinete de um deputado estadual ou de um deputado federal. Ser vereador da capital é muito grande, não é uma coisa pequena. Por exemplo, Lindbergh... que é mais popular do que de um senador. Lindbergh foi senador... Foi capaz da República, a imprensa toda dá muito... Lindbergh foi senador da República,
voltou para ser vereador do Rio, hoje voltou a ser deputado federal. César Maia não, César Maia virou vereador e tá quieto ali, né? Mas assim, o palanque que alcançou projeção nacional. Sim, mas o palanque que a tribuna de vereador do Rio dá é um palanque importante para uma pessoa da estatura dele, que pode, inclusive, a partir de novo da Câmara do Rio, voltar a ter projeções maiores. Então, acho que foi uma decisão acertada. Eu conversei muito com o Vaguinho naquele mesmo dia que meu pai se filiou, conversei muito com o Vaguinho, né? O Vaguinho está apostando muito nessa candidatura dele. O republicano está firme comigo. Tem uma pendência jurídica a resolver ainda. Tem, mas eu acho que vai resolver. Tem uma pendência apenas, uma pendência para ser. Improbidade na época do governo Rosinha estadual, não é isso? E que só tem essa pendência porque o advogado perdeu prazo. Mas por que perdeu prazo? E aí tem discussão. Porque era feriado no Rio de Janeiro, feriado de São Sebastião, e não era feriado em Brasília. O advogado esqueceu de juntar no processo que era feriado no Rio. Então, assim, há discussão. É por isso que ele está inelegível. Porque o advogado era feriado no Rio de Janeiro, não era em Brasília. E o advogado não juntou no processo que era feriado no Rio. Portanto, Brasília acha que reconhece que perdeu o prazo. Mas era feriado no Rio. Entendi. Então, assim, há discussão, né, quanto à defesa, né? Então, acho que por isso que a gente acha que o caso será resolvido. Mas meu pai tem uma trajetória dele construída, eu tenho a minha trajetória sendo construída e não tenho vergonha do meu sobrenome. Não tenho. Sempre que eu disputar a eleição, para qualquer eleição que for, eu vou disputar com o sobrenome Garotinho. Rosinho em 2018 ocultou o Garotinho. Eu não vou tirar. Posso ser candidato ao que for. 2018, meu pai 2000... abriu a estrada, pavimentou o caminho. Foi em 2008. 2008. Como Clarissa 2008, agora 2008. Tirou para senadora. E perdeu no interior todo. Só ganhou em Campos, São da Barra e Cardoso. 2016 foi Rafael. Né? Então, assim, eu não vou tirar. Eu tenho orgulho do que meus pais construíram. Erraram em muita coisa. Eu, como filho, como pessoa que militava ali no entorno, eu vi alguns erros e procuro não cometê-los. Pelo contrário, prefiro aperfeiçoar o que deu certo. E o que eu acho que não tem que ser feito, eu não faço. E a gente toca a vida. Por isso, às vezes, alguns embates. Que nós temos questões geracionais envolvidas, de métodos, talvez. São métodos diferentes. São gerações diferentes. Mas jamais vou desonrar os meus pais. Jamais vou desonrar minha família. Jamais vou expor eles a situações que eu considere que não deva. Né? Fico chateado como filho, muitas vezes, em ser exposto. Mas é aquilo, é temperamento de cada um. Eu prefiro tentar resolver mesmo com briga internamente. Porque eu acho que família se resolve internamente. Né? Mas meu pai é de um temperamento diferente, é o jeito dele. É assim a vida inteira, você conhece bem. Quantos embates você teve com ele? Né? Quantos embates? E hoje ele está te dando entrevista. Né? Meu pai dizia, eu nunca vou dar entrevista para Luiz na Folha. Hoje está dando, então assim, as pessoas também mudam. Na rádio e na Folha. E na TV. Teve uma que ele proibiu. Ele dizia, nunca vou dar entrevista para Luiz na Folha. Ele proibiu o secretário de Lazer dar entrevista. De dar entrevista. Eu já tinha feito com Clarissa. Aí eu botei entrevista com aquela música, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, ficou com pau da vida. Você também gosta de uma confusão. Pô. Então, assim, é questão geracional apenas. Eu amo a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Só que são 4 políticos da minha família. E às vezes pensando diferente. Não é fácil conciliar isso, né? Mas, enfim, aqui, 9, vamos 3, seguir em frente. 9-3. Só deixar claro também que está franqueado aqui o espaço para, foi citado, o ex-governador Antônio Garotinho. Inclusive, eu ofereci data, ele pediu para falar também sobre o mesmo assunto, né? Enfim, estou esperando a resposta dele. Eu acho que esse assunto está superado. Sim. Vamos falar de outros assuntos. Vamos lá, para finalizar, são 9-4. Eu tenho inauguração agora, eu vou inaugurar uma creche modelo agora linda, ali em frente ao Jardim São Benedito. Eu queria que você fizesse, assim, os postulantes, né? Até nem mesmo você, até convenção candidato. Vocês são postulantes a candidato. Pré-candidatos. Pré-candidatos. É bom sempre frisar, né? Isso. Os nomes postos. Madeleine, que é a novidade. Delegada, Madeleine Deichmann. Caio Viana, vem, não vem? Magal, tá na cota dos Bacelar, talvez para tirar votos seu lá na 76, em Guarulhos. Buchaú novo, Alexandre Buchaú, odontólogo. Clodomir Crespo, empresário, produtor rural.
pelo PSC. Não, Não, pelo DC. DC, desculpa. Também DC. na conta de Rodrigo. Também está na conta de Rodrigo. Sérgio Mendes, Cidadania. E 3 pré-candidatos do PT. Sérgio Mendes tirou uma foto ontem com o Marco Bacelar, também está na conta de Rodrigo. Mas é porque não está vinculado assim, pelo menos até onde eu soube. Você tirou foto ontem com o Marco Bacelar? Só pegar a rede social de Marco Bacelar, tá na foto Pudim, Sérgio Mendes, Marco Bacelar, Fred Machado e Beethoven, que é o presidente da federação aqui em Campos, uma pessoa ligada a Beethoven. Mas vamos lá. E o PT, 3 pré-candidatos. Carla Machado, deputado estadual, tem a questão do impedimento, né, um 3º mandato consecutivo a prefeito. É toda a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral do Não, Supremo. Carla não pode ser candidata. Isso não mudou de 97 para cá. Não vai mudar. Carla não pode ser candidata. Vamos... Mas é pré-candidata. Jefferson de Azevedo, reitor do IFE, faz a passagem do carro agora, nesse mês próximo agora. E o sindicalista Linha Anormal. 9-5. Faz uma análise rápida desses postulantes, inclusive você. Vamos de trás para frente. PT. Na minha opinião, e a opinião dos juristas, e a opinião de 2 consultas feitas recentemente aos tribunais, uma no TRE e outra no TSE, Carla não pode ser candidata pela tese do prefeito itinerante, que não mudou e não vai mudar só por causa de Campos, né? É uma tese nacional jurídica que impede ela de ser candidata em qualquer município do Brasil. Ela não pode ser candidata. A prefeita. A prefeita. Não pode. Então, na minha opinião, Carla não está na disputa naquele momento. Mas pode fazer campanha até 16 de setembro. Olha, eu conhecendo Jefferson, e eu gosto muito dele como pessoa, eu acho que Jefferson não vai se sujeitar, eu não me sujeitaria a ser trocado na última hora. Uma pessoa fazer campanha e depois colocarem ele de última hora. Eu não assim. Lula é Haddad de 2018. Eu, Vladimir, tô falando de mim e conheço o Jefferson. E Haddad fosse com turno. Pelo que eu conversei até rapidamente com ele, não vejo que seja o perfil dele. Jefferson é uma pessoa de construção coletiva. Eu conheço o Jefferson. É uma pessoa que eu gosto muito e respeito muito, inclusive. Mas Carla, para mim, não é candidata. E se vier candidata com todo mundo sabendo que ela não pode ser, que ela vai ser trocada, acho que fica até feio para ela, enquanto pessoa pública, sabendo que não pode entrar numa disputa para ser trocada. Eu acho que é feio. É linha normal, eu ouvi recentemente, né? Não tinha sido ventilado o nome dele antes. Acho, então, que o candidato é Jefferson, né? Que é uma pessoa que eu me dou muito bem, está num campo político diferente de mim, mas não posso falar nada a respeito do Jefferson. O Jefferson é um professor, um estudioso. Acho que ele precisa ser candidato por uma questão partidária. É uma missão partidária que está sendo dada a ele, por uma questão de tentativa de reestruturação do PT a nível nacional, porque Lula ganhou a eleição e o PT agora precisa se reestruturar a nível nacional nas principais cidades. Então a candidatura de Jefferson é uma missão partidária que está sendo dada a ele. Já disse e repito, sob o risco dele fazer uma votação talvez pequena e atrapalhar um futuro que ele podia ter no Legislativo. E essa vontade eu sei que ele tem, de concorrer ao Legislativo. Isso ele já me confidenciou. Clodomir, Magal, Sérgio Mendes, né? Todos eles são vias alternativas que o grupo de Bacelar está arrumando para me bater na eleição. Parece que a missão é essa. Eu não tenho a menor dúvida. Construir você. Eu não tenho a menor dúvida. Né? Já estão fazendo. E assim, é só para me bater. Clodomir, Sérgio Mendes e Magal. Candidato para me bater. Para tentar me desconstruir, para tentar criar rejeição. Olha, sejam bem-vindos. Não, mas é verdade. Você mesmo acabou de admitir que parece que é isso. Né? E é isso. Então, vai estar franqueado. Lógico, tá franqueado. A gente vai ouvir todos os pré-candidatos a prefeito de Campos. Pode ouvir todo mundo, faz parte do processo. Até as convenções. Depois vão ouvir também os candidatos. Mas são candidatos para me atacar. Né? Vereador que não é possível fazer depois. Vamos lá, só para eu terminar aqui por cada hora. Chances eleitorais por pesquisa, por número, repito, eleição é matemática. Chances eleitorais irrisórias, né? Mas são candidatos dentro de uma estratégia para me atacar. Bem, é da política, né? Se fazer isso, mas é do jogo político.
Buchaú é um nome que apareceu agora, Partido Novo, que nunca teve candidatura posta em Campos, vai também tentar uma construção partidária, né? Então é uma pessoa também que eu respeito. Me apoiou no segundo turno da eleição de prefeito. E é uma construção partidária. O Partido Novo está se montando no interior do Rio de Janeiro. Tanto que tem o Danilo aqui do lado de São João da Barra e tem o Buchaú em Campos, candidato. É uma construção partidária. Vai dar certo ou vai dar errado, é uma construção partidária, né? E aí nós vamos agora para a novidade, que é Madeleine, que foi lançada por Rodrigo recentemente como a candidata dele. Dele de Cláudio Castro. Ele anunciou com dele de Cláudio Castro. Eu não vi Cláudio Castro anunciar, eu vi Rodrigo. Então, para mim, é a candidata dele. Até Cláudio Castro dizer que é a candidata dele, eu vou acreditar que ele não vai se envolver na eleição em Campos como ele havia combinado comigo. Ele disse para mim o seguinte: o candidato seria você, Vladimir, mas como você e Rodrigo se desentenderam, e os dois são meus amigos, eu prefiro não me envolver na eleição em Campos. Então, foi o que Cláudio me disse. Então, até lá, eu vou acreditar nele. Se ele se envolver na eleição em Campos, contra mim, vai ser uma decepção. Porque eu, inclusive, enfrentei a minha família para ficar do lado dele. Por gratidão. Porque ele me ajudou. Então, assim, e Clarissa bateram pesado. Brigaram muito comigo. A minha família brigou comigo porque eu bati o pé que eu ia apoiar Cláudio Castro. Camarão da festa. Porque Cláudio me ajudou. Então eu devia aquela gratidão a ele. Então, até hoje, sou leal a ele. Até hoje eu sou muito leal a Cláudio. Nós estamos com inúmeros problemas em Campos. Por conta de alguns compromissos que o Estado não vem cumprindo adequadamente, mas eu não estou aqui atacando o governador, estou aqui trabalhando para tentar resolver. Até às vezes antecipando pagamentos a instituições de saúde quando o governo do Estado não paga. Estou atacando o governo agora. Se ele resolver tomar partido contra mim, eu também não devo mais lealdade a ele. Ou até hoje eu sou leal a ele. Porque ele foi leal comigo, me estendeu a mão, eu cumpri o meu compromisso, o apoiei para governador, ele fez 78% dos votos na cidade, Clarissa fez 53% para senadora, se não estiver errado, né? Então, eu espero que o governador cumpra, né, comigo também e, no máximo, não apoie candidato declaradamente. Né? Mas, enfim, se for da vontade dele, do compromisso dele com o Rodrigo, né? Que eles têm, mas qual a sua relação de Madeleine? Eles têm uma relação muito grande. Madeleine é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde a adolescência. Não tenho nada para falar da pessoa dela, e nem falaria, né? Mas eu acho um risco muito grande para ela, a candidatura. Primeiro porque ela é delegada de polícia civil. E ela tem uma carreira. Diferente de nas outras corporações, onde você é reformado, ela continua delegada após a eleição. Então, para a carreira dela, eu acho que tem um risco de carreira para ela. Segundo, e aí uma preocupação que vai ser colocada, tanto agora que eu vou falar aqui, como no período eleitoral. A Polícia Civil, da qual ela é membro, e o marido dela também é membro, participa ativamente do processo eleitoral junto da Justiça Eleitoral. Ela é delegada de Polícia Civil e o marido dela é membro da Polícia Civil, é agente. Como é que vai ser isso? A gente fica preocupado, não sei que vai acontecer nada. A gente fica preocupado. A Polícia Judicial Eleitoral é federal, não é civil, né? A Polícia Civil participa ativamente do processo eleitoral. Mas a Polícia Judicial Eleitoral é a Polícia Federal. Não, tudo bem, mas a Polícia Civil participa do processo eleitoral. É requisitada. Não, perfeito. A gente precisa entender. Segundo, com todo respeito, a quem ela se aliou? Ela é candidata de Rodrigo, ele falou isso, é a minha candidata. Desculpa, ela é uma delegada que tem a sua carreira baseada na defesa da agressão contra mulheres. Ela se aliou a um grupo que ataca mulheres. Ela tem que explicar isso. Só isso que eu acho dela. Não tem nada contra a Madeleine, uma ótima pessoa, dou muito bem com ela. Minha esposa se dá muito bem com ela, fizeram vários eventos juntos. Agora, minha esposa, por exemplo, foi atacada por Rodrigo, publicamente. Minha mãe foi ofendida por seu Marco. Desculpa até o tema, mas eu sou obrigado a falar. Minha mãe foi chamada de vaca vadia, publicamente. E Madeleine agora que é a delegada que tem a sua carreira
baseada na defesa das mulheres, se aliou a esse pessoal. Então é uma coisa que ela vai ter que se defender disso. Porque isso vai ser posto, não só por mim, por todos. Eu ouço isso de todo mundo. Talvez eu seja a primeira pessoa que esteja publicamente falando, mas eu ouço isso de todo mundo na rua. Como é que ela vai explicar? Eu não sei. Ela deve ter aí o pessoal do marketing que vai fazer a campanha dela, dar uma saída para ela, para isso. Inclusive, no caso da minha mãe, Luísio, minha mãe foi prestar depoimento na DEAN a Madeleine. É verdade. E qual foi o desfecho até hoje? Nenhum. Sim, mas você quer dizer o que com isso? Quero dizer nada. Quero dizer que não teve desfecho. Não teve desfecho. Eu não quero dizer nada. Só estou dizendo que não teve desfecho. Uma mulher é agredida, chamada de vaca vadia. Ela se alia a esse pessoal que agride uma mulher chamando de vaca vadia. E não teve desfecho. E agora ele é candidata desse grupo. Eu não estou dizendo nada. Eu estou só contando o fato. Então, assim... E não quero, sabe por quê? Porque é muito perigoso, pra gente encerrar aqui, é muito perigoso, né? A gente misturar as estações. Acho que cada um... E vou dar aqui um exemplo claro disso. Para quem não sabe, vai saber agora. Antes de Frederico Paes aceitar ser o meu vice, eu convidei Geraldão Delegado para ser meu vice. Numa composição com o Gil Viana. Geraldo Rangel. Geraldo Rangel. Meu amigo, pessoa que eu tenho muito respeito... Gosto muito dele, pessoa correta, de bem. E na composição com o Gil Viana, Geraldão muito meu amigo, também muito amigo de Gil Viana. Naquele momento, uma composição, a gente chegou no nome de Geraldo Rangel, delegado Geraldo Rangel, para ser o meu vice. Frederico até então não tinha aceitado. Depois ele aceitou. Geraldão pediu um tempo para poder pensar. E ele voltou com a seguinte resposta: Vladimir, não vou poder. Eu consultei meus parceiros aqui de corporação, de Polícia Civil. Não é prudente misturar política com polícia. Se eu quiser entrar no processo político, eu tenho que sair da Polícia Civil. Porque no histórico, o policial que se envolveu com política deu ruim ao longo da história. Eu vou citar 2 exemplos aqui, rápido, para a gente encerrar. Vamos pegar o mais recente e o mais antigo. Vamos pegar o recente. Alan Turnovski, chefe de Polícia Civil de Cláudio Castro. Chegou a ser preso. Ele tem culpa, ele não tem culpa. Eu não estou dizendo isso, até porque eu me dou super bem com o Alan Turnovski. Mas, por conta da política interna da Polícia Civil, que também se faz política de corporação, queimaram o cara e prenderam o cara. É ruim para a corporação, porque o cara virou um policial político. Vou dar outro exemplo mais antigo. Álvaro Lins. Álvaro Lins foi chefe de Polícia Civil, virou o deputado mais votado da cidade do Rio e depois foi preso. Seu pai e sua mãe. E depois foi preso. E hoje, para quem não sabe, o crime de Álvaro prescreveu. Ele vai ser reintegrado à Polícia Civil como delegado classe A. Ele e todas aquelas pessoas que foram condenadas à época. Mas misturou política com polícia. Sabe por quê, Aloysio, que eu estou dizendo isso? E aí é um... E processou uma vez e entrou no acordo. Hã? E processou uma vez e entrou Que bom que você entrou no acordo. Álvaro, eu gosto muito dele. Como tem relação com o Alan, também tem uma relação com o Álvaro. Muitas vezes os policiais ou delegados são chamados a uma missão de se envolverem com política por pessoas que não vão durar eternamente em seus cargos. E a sua carreira segue. Exemplo, Álvaro Lins. Álvaro Lins foi chefe de Polícia Civil. A convite do meu pai e da minha mãe se candidatou a deputado. Se elegeu? Se elegeu muito bem votado. Foi o mais votado da cidade do Rio. Quando o Cabral entrou, e aí eu digo aqui porque eu conheço o Álvaro, foi uma caçada para prender Álvaro Lins e o grupo dele, porque era um grupo muito forte dentro da Polícia Civil, porque era ligado a outro grupo político, e não o grupo de Cabral. Mas Marta Rocha, delegado, se deu bem. Graças a Deus. Inclusive falei com Marta ontem, mas Marta tem um estilo... Marta ainda é delegada ou ela deixou de ser delegada? Não sei. Agora também não sei se ela aposentou. Essa é aquela política, de fato. Não, Marta deixou de ser policial, Marta virou política. Então assim, Madeleine quer seguir carreira política? Deixa a Polícia Civil e vem ser política. Eu fico preocupado com essa mistura, né? Porque, por exemplo, um policial militar que vem para disputar, ele é reformado. Se ele ganhar, ele é reformado. Ele não continua na corporação. Só para encerrar. Então, o que Geraldão me disse na época? Olha, não dá,
porque o pessoal não gosta de misturar, até porque, Vladimir, eu vou disputar uma eleição com você. Nós vamos pro confronto com os outros candidatos, o que é normal. O confronto é normal. A agressão não é normal, mas o confronto é normal, né? Aí a gente perde a eleição. Eu vou ficar com raiva daquele cara que me confrontou, que me bateu. Depois eu volto para a delegacia e o instinto do ser humano é querer dar o troco. É ruim, isso é muito ruim. E a gente vai disputar uma eleição contra uma delegada que o marido continua dentro da Polícia Civil. Inclusive, para quem não sabe, o marido dela foi da segurança de Rafael Diniz, os 4 anos de Rafael. Então tem um dedinho de Rafael por trás ali também na candidatura dela. Então, assim, eu vou disputar uma eleição contra uma delegada que tem uma carreira e que o marido dela continua dentro da Polícia Civil. Não tem jeito, a eleição é feita de confrontação de ideias. Aí na confrontação de ideias o marido vai ficar chateado. O que é que vai acontecer dentro da Polícia Civil durante o processo eleitoral? A gente fica preocupado. Não estou dizendo que ele vai fazer, mas é uma preocupação que a gente tem que levantar. Então, assim, nada contra a Madeleine, nada mesmo. 9h20. Acho ela uma pessoa decente, uma pessoa do bem. Não tem nada contra ela. Mas a gente tem que levantar. Já que você me perguntou... Você vai tirar seu pai do primeiro lugar aqui da medalha de ouro. 9h20, a gente tem a inauguração. Sim. A senhora está estourando. Só franquear o espaço, citados aqui. Madalena, logicamente, que a gente vai entrevistar porque é pré-candidato. Lógico. E Cristiano Deichmann também está franqueado espaço aqui, foram citados. Está franqueado espaço publicamente. Repito, nada contra os dois. Me dou super bem com os dois, muito bem com os dois. Mas foram citados criticamente, Não, ele tem direito a contraditório. Claro. Terminar, Caio Viana, seu novo melhor amigo. O Caio Viana é uma pessoa que eu tenho relação desde que eu sou criança. A gente convivia junto, nossos pais foram aliados há muito tempo, se desentenderam, foram ferrenhos adversários. E eu e o Caio estamos tentando reconstruir uma relação histórica que nossos pais não conseguiram reconstruir. Nós estamos tentando, né? Temos conversas boas, avançadas, a nível nacional, partidário. Inclusive, eu fui do PSD, né? Caio está lá hoje. Conheço as lideranças nacionais. Você elegeu prefeito pelo PSD. Me elegi prefeito pelo PSD. Temos pessoas a nível nacional que são amigas em comum, que estão nos ajudando nessa construção. E acho, posso afirmar nada, que Caio deve me apoiar. Acho, é o que eu acho. A gente tem conversado muito. Tivemos, inclusive, recentemente juntos. Se Eduardo Paes não quiser? Assim, pelo que eu conheço do PSD, tá? Pelo que eu conheço do PSD, na sua cidade quem manda é o deputado federal. Pelo que eu conheço do PSD, a nível nacional, tá? Era assim comigo e era assim com os outros deputados lá. Na cidade quem decide é o deputado federal. Mas Caio é terceiro suplente, isso é deputado porque Eduardo Paes quer. Tudo bem, mas ele é deputado, ele tem que cumprir as missões que o partido dá a ele. Se Eduardo Ele Paes vota. não quiser, deixa de ser. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, Luiz. Estou dizendo que é como eu conheço o PSD, né? E assim, o que Rodrigo está oferecendo a Eduardo é uma coisa que não vai acontecer. Pedro Paulo não se filiará à União Brasil. Não vai se filiar. Por uma questão óbvia. Se ele se filia em 6 de outubro, quando chega na convenção, quem garante que ele vai ter a vaga? Ninguém. Ele não vai se filiar à União Brasil. E mesmo que Eduardo tenha que abrir a vice para algum partido, a prioridade é do PT. Ele não vai abrir a vice. Ou Eduardo vai de chapa puro sangue PSD. A última notícia é puro sangue. Ou ele vai de chapa puro sangue PSD. Ele, Pedro Paulo, de puro sangue PSD. Ou se ele tiver que abrir, ele vai abrir para o PT, que é o aliado de primeira hora dele, do presidente Lula. Não tem, assim, eu acho muito pouco provável que essa composição União Brasil e PSD aconteça na capital. Pouco provável. Então, tem muita coisa para acontecer. Eu e o Caio, a gente tem conversado muito e estamos tentando, como eu disse aqui, reconstruir uma relação histórica que o campo popular em Campos se dividiu por briga dos nossos pais, né? Então, eu e o Caio, a gente se conhece há muito tempo. A gente tem conversado muito nas minhas idas a Brasília. Quando ele vem a Campos, a gente conversa. Mas não tem nada decidido e definido. Mas acho que é provável que ele me apoie nessa eleição. Mas também já brigaram muito. Nogueira, que foi mediador dos dois. Rapaz, eu chamei os dois, eu falei, lembra que eu falei pra vocês, vocês têm idade pra ser meu filho? Você falou assim, claro, você não é tão velho assim. Eu falei, eu já tenho um filho com sua idade. É que eu comecei novo. Vocês calmam um bocadinho, vamos apresentar umas propostas. Quem viu aquele debate... Cada eleição é uma eleição e cada momento é um momento. Por isso que eu digo... O
melhor desempenho foi seu. Foi, sim. Por isso que eu Obrigado. digo sempre. Obrigado. Né? Vamos debater, vamos confrontar, mas vamos ter uma linha de limite. Tem que ter um limite. Você falar que o outro não tem voto, como eu disse aqui, esse é debate político. O eleitor também gosta disso. Precisa disso. Vai ter resposta. Deixa ter. Seguramente. Ele vai ter resposta, vai ter tréplica, depois vai ter réplica, tréplica. É um debate político. Faz parte do jogo eleitoral. Agora, eu não vou ofender a família de ninguém. Eu não vou ofender a esposa de ninguém. Eu não vou xingar a pessoa. Eu não vou fazer isso. Não sei se isso nunca deu voto e acho que hoje muito menos. Não, eu jamais farei isso com ninguém. Não é o meu perfil. Se vocês lembrarem nos debates passados, eu reclamava de Caio disso. Inclusive no próprio debate, quando ele ofendia a minha família, eu falei, olha, já está circulando nos grupos de WhatsApp aí. Em entrevista à Folha, Vladimir fala que Bacelar não tem voto. Quem que botou? Já começou a fofoca. Já está rodando aí, filho. Só para fechar. Só para fechar. Eu não estou dizendo que ele não tem voto. Se ele tivesse, botava o irmão dele para disputar a eleição. Tá feito aí o desafio, Marquinhos. Vamos para a eleição. Aqui, só para essa questão do temporal hoje é sério. Assim, o governo do estado decretou ponto facultativo, várias cidades decretaram. Você pretende fazer isso hoje, não? Não, o acumulado de chuva para hoje em Campos não é de chuva torrencial, né? Amanhã provavelmente teremos chuva forte. E ao longo do dia a gente vai dando mais informação através da nossa Defesa Civil. Se for um caso muito grave, eu mesmo vou me posicionar na rede social, mas para Campos hoje só tem previsão de começar a chover forte em Campos hoje lá para 11h30, meia-noite. Tá? Só uma informação, a Câmara liberou lá os servidores. Mas não tem, repito, motivo para pânico em Campos hoje nenhum. Tá. Não é a nossa previsão aqui. Abraço e obrigado mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia a todos, prazer estar aqui. E contem sempre comigo quando precisarem de informação, de diálogo e passar as notícias para a nossa população. Cara, olha, deixa eu pedir desculpas aqui em nome da bancada, do Aloysio, do programa, até, se possível, seu também, porque o pessoal, rapaz, é muita gente na internet, muita gente que está aqui. Passa lá e responde. Se puder, Vladimir, pede você. Vou tentar. Vou sair daqui tem. direto para inauguração agora, mas vou pedir para tentar alguém ver. E desculpa não responder tudo, porque não dá tempo mesmo nem de perguntar, mas estou sempre disposto a responder qualquer assunto. É que são perguntas do dia a dia da população que são interessantes para... Você lida bem com isso, professor? Sem problema. Aloysio, obrigado, bom dia. Amanhã, no Jornal Folha da Manhã, você vai levar um com o Rodrigo doente. Coitado. Ponto inicial e ponto final do jornal também, né? Vai ter muita coisa. Foi muito polêmica a entrevista, Luiz? Foi. Que isso? Só 90% da entrevista. Essa entrevista mais contundente. Não nós estamos num período pré-eleitoral e que as coisas precisam ser debatidas e confrontadas. Não tô. Repito, baixou o grotinho hoje. Não, eu não ofendi ninguém aqui. Eu não falei exagero nenhum. Falei o que eu acho. Falei o que eu acho. Até porque e vai gerar resposta. E vai gerar réplica e depois tréplica. É assim. É o processo da eleição. Gente, nós já estamos em ano eleitoral. Já estamos no debate, o debate eleitoral já começou, porque os pré-candidatos estão postos. Até lá alguém pode desistir, pode aparecer outro, pode, mas aí o debate está posto. Então, vamos aí assim, e a militância política, os dois lados têm, precisam de informação. Como é que você massifica informação? Falando. Em oportunidade como essa, através da rede social, através das reuniões, você massifica a informação e o discurso político. Então, fica aqui também, né, a informação que eu preciso propagar, que é o que está na minha mente, o que está no meu coração. Não é o discurso, talvez, que eu vou usar na eleição. Eleição é eleição. Né? Mas, no período pré-eleitoral, a gente tem o nosso discurso para poder... A nossa militância também... Você reparou que eu tô meio rouco? Tá ficando. Tem que ver essa garganta minha. Vai ter que... Gente, um abraço, obrigado pela oportunidade. Vou correr para a inauguração. Estou inaugurando agora a creche escola Rita Chardelli. Manda ver. Em frente ao Jardim São Benedito. Vai ser, inclusive, só para falar. Não tem jeito. O que a gente está inaugurando ela hoje, e ela vai ser a primeira creche noturna de Campos. Tá? O Colégio Pequeno Jornaleiro, no centro da cidade, não tem ar-condicionado na maioria das salas. E eu vou te dizer por quê. Porque a Enel não liga. Mas centro... Não reforça o padrão. É um absurdo. Eu vou dizer aqui e vou reclamar. Gente, agora eu vou reclamar. Deixa eu reclamar agora. A Enel é uma desgraça.
Eu não consigo ter boa relação com a Enel. Tem escola que está pronta há 6 meses e eu não consigo inaugurar a escola porque a Enel não reforça o padrão de luz. Eu não consigo instalar ar-condicionado em escolas porque a Enel não reforça o padrão de luz. E a prefeitura já está pedindo isso há um ano. Então fica aqui meu aborrecimento público com a Enel. Pelo amor de Deus, Enel, ajuda a prefeitura. Eu não aguento mais lidar com a Enel. Ninguém aguenta mais lidar com a Enel. Ninguém. Nós estamos com todos os aparelhos de ar-condicionado comprados para as escolas e creches. Todos. E nós não conseguimos instalar porque não suporta a carga. E a Enel não vai lá resolver esse problema. 9h30, gente. Fique ligado na Folha. Valeu. Rapaz, 2 entrevistas que... a segunda que isso acontece. Que antes de eu partir para tirar a entrevista, ela é veiculada em rede social. A primeira foi com o Lula, em 2017, dezembro de 2017. Quem já veiculou aí? Eu não vou falar o nome do concorrente. Tá, desculpa. Mas quando Sinal que deu audiência. eu fiz entrevista com o Lula no Ramada, quando cheguei à Folha, estava no Estadão. E agora, antes de eu tirar, já tem portal aí soltando o que você falou. Sinal que a audiência tá... Obrigado pela entrevista. Agora fica todos que foram citados aqui, franqueado, o direito, o microfone aberto, espaço para contar a história. Todos. E a todos aqui que participaram também, deixaram suas perguntas, vai ter asfalto, não vai ter isso. Muito obrigado. Desculpa não conseguirmos levar a sua pergunta, mas já passamos aqui para o prefeito que ele possa responder a vocês. A menina também está perguntando sobre os agentes para combater dengue, tem muita coisa. Dá uma olhadinha dengue lá. Em Campos está desacelerando, só para dar essa informação, está desacelerando, tá? Até Teseu perguntou também, parece que tem um monte de gente, um monte de servidor já. Nós estamos num momento de desaceleração da dengue. Em Campos. Informação também está desacelerando. O que acontece, só para vocês... Deixa eu só falar sobre isso, porque é importante para mim falar isso aqui. Tem um grupo de agentes de endemia que no apagar das luzes do governo Rafael botou para dentro. Mais de 300 pessoas. Ele botou para dentro. Quando a gente assumiu, a gente criou uma comissão e essa comissão comprovou que esses agentes não teriam direito porque não tinham um documento específico. Rafael fez aquilo, apagada a luz, final de governo, já tinha perdido a eleição, ele botou aquelas pessoas para dentro. E desde que eu assumi o governo, essas pessoas foram retiradas porque não comprovaram a documentação necessária, foi criada uma comissão, o professor Wagner participou e tal. E essas pessoas vêm tentando entrar. Desculpa, no meu entendimento e no entendimento, aliás, nem no meu entendimento, é no entendimento da comissão. E a comissão tinha lá advogados, servidores, professor Wagner. Essas pessoas estão tentando entrar, só que elas não têm esse direito porque falta documento comprobatório para que elas possam entrar. E aí agora, com a oportunidade que apareceu da dengue, essas mesmas pessoas estão, o Teseu sabe, porque ele sabe que essas pessoas são, várias delas militantes do PT, inclusive, fizeram a campanha até para o filho de André Siciliano em Campos. Eu sei disso porque eu conheço as pessoas. Estão tentando entrar. Só que assim, se houvesse uma grande epidemia, a gente tivesse que contratar, poderíamos até contratar. Mas a dengue da história do Brasil, né? Sim, mas a dengue está desacelerando hoje, nesse momento. Né? Ela está desacelerando. Então, assim, talvez não seja necessária a contratação. Voltou, deu um pico, vai dar um surto, tem previsão. Aí tudo bem, né? Então vamos ter que fazer processo seletivo. Eu não posso nem contratar essas pessoas. Tem que fazer processo seletivo. E aí o que eles pedem é um processo seletivo através de titulação, porque eles têm alguma certa titulação para que eles possam entrar. Então, é só para deixar bem registrado isso aqui, que também não é nada contra eles, não. É o que manda... Foi feita uma comissão no início do governo, tirou essas pessoas, porque não tinham direito, e agora, como teve o surto da dengue, eles estavam querendo entrar. Não vou falar mais nada, não. Acabou, chega. Vamos embora para a inauguração. Agora creche que tem que ir ao banheiro, cara. Vamos lá. Mais de 2.000 empresas credenciadas para benefício dos associados. Sorteios semanais. Floricultura, plataforma digital com mais de 100 canais. E até desconto no seu consumo de energia. Só o Clube de Vantagens Boa Viagem pode te oferecer